E vamos continuar nosso balanço do ano então, hoje falando dos Brunos dos volantes do Vasco da Gama. É quase a mesma coisa, vai. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, dando sequência aí ao nosso balanço do elenco de 2018. Hoje falando dos volantes do Vasco. E como eu brinquei na abertura do programa, tem muito Bruno de volante do Vasco. Arrisco dizer que é um recorde. Nunca na história do Vasco da Gama teve tanto Bruno como volante do clube. Então vamos começar por eles, vamos começar pelos Brunos da nossa volância. Começando por um Bruno que já se despediu da gente sem deixar saudades. O Bruno Paulista veio ano passado para o Vasco, depois de uma longa negociação, né? Era para ter vindo no começo do ano, acabou chegando só no meio de 2017. Aquela altura, já claramente como um substituto do Douglas e debaixo de muita expectativa, né? Desde o começo do ano, quando ele foi anunciado de maneira precipitada pelo Vasco, que a galera já botava muita confiança nele. É um volante habilidoso, tem um chute bom de fora da área, vai compor muito bem com o Douglas, e depois que o Douglas foi vendido, ele vai conseguir substituir, se não a altura, vai deixar muito próximo. Essa era a expectativa do torcedor vascaíno, e o que a gente acabou vindo a ver em campo foi bem decepcionante, uma das maiores decepções de 2017. Pois bem, como ele assinou o contrato no meio do ano passado, acabou que o contrato dele veio até o meio desse ano. Mas eu acho que em nenhum momento esse ano a diretoria chegou a considerar realmente aproveitar o Bruno Paulista, né? Em nenhum momento se falou em renovação. Então ele ficou encostado o tempo todo lá no elenco, procurando no Gol, lá o site, o Gol, para ver as estatísticas dele. Nem tá como ele tendo atuado em 2018, mas ele atuou sim, porque aqui nos meus registros mostra que ele chegou a jogar em 4 partidas do Campeonato Carioca, mas assim, sem nenhuma perspectiva realmente de que pudesse continuar no Vasco. E nessas 4 partidas que ele fez, não fez nada que pudesse fazer a diretoria ou a torcida mudar de ideia. Então, já partiu, já foi tarde já, na verdade. Mais uma dessas decepções aí que o Vasco vem colecionando nos últimos anos. Vamos passar então para um Bruno que eu espero que não me decepcione, o Bruno Ritter, esse ainda no Vasco, né? Garoto da base que foi lançado agora no final do ano, diante ali da ausência de volantes para escalar, com contusão de Bruno Silva, contusão de De Sábado, contusão de Raul. O Valentim acabou se vendo obrigado a puxar um garoto da base e escalar entre os titulares. E o Bruno Ritter, para mim, não decepcionou. Fez 2 partidas pelo profissional no Vasco esse ano, foi bem nas 2, mostrou que pode ser uma boa opção para os próximos anos aí, né? Tendo mais rodagem, tendo aí mais experiência no time principal, pode crescer e se firmar como uma das referências do Vasco nesse setor. É novo ainda, tem contrato até o final do ano que vem, então vamos torcer para ele ter aí mais oportunidades no Vasco em 2019. Outro que pode ter mais oportunidades em 2019 também, mas que para mim decepcionou muito esse ano, é o Bruno Cozendey. Bruno Cozendey, que a torcida sempre botou muita fé, né? Vinha de boas atuações na base, pelo que o pessoal fala, sempre sendo descrito como um volante que sabe chegar bem na frente, de boa finalização. Realmente, né? Logo no primeiro jogo dele na temporada, ele fez um golaço de fora da área, chegou a fazer outro no Campeonato Brasileiro, teve 2 gols nessa temporada, nos 15 jogos em que ele atuou. Mas, de maneira geral, eu fiquei bem decepcionado com o Bruno Cozendey nessa temporada. Achei um jogador lento, desinteressado, e quando a gente está falando de volante, essas 2 características realmente não combinam com a posição, não combinam mesmo. Eu não sei se ele consegue, jogando com mais vontade, ter mais velocidade, que é importante para a posição. Parece que não, parece que ele é um jogador lento mesmo. Precisa de mais vontade também, não sei se isso pode mudar ali. O fato é que ele tem contrato com o Vasco até o final de 2020, tem mais 2 anos de contrato aí pela frente, mas eu realmente, depois dessa temporada aqui, parei de botar fé nesse garoto, parei de botar fé, espero que em 2019 ele me faça mudar de ideia. Outro jogador que eu também nunca botei muita fé e que não fez eu mudar de ideia esse ano foi o Bruno Silva,
chegou no começo do ano a pedido do Zé Ricardo, que queria um volante com melhor qualidade de bola para escalar no seu meio campo, para a Libertadores. Trouxe o Bruno Silva, que apesar de ser zagueiro de formação, vinha atuando como volante no Ferroviária, o seu clube, né? E, sinceramente, essa foi uma contratação que nunca me convenceu. Me dizer que trazer um jogador de 30 anos de idade, que está jogando na segunda divisão do futebol paulista, vai ser solução para alguma coisa, realmente é torcer demais, é querer acreditar demais em milagre, e isso não foi o que aconteceu. Até me surpreendeu positivamente o Bruno Silva, hein? Apesar desse futebolzinho mais ou menos que ele jogou aí, ainda jogou mais do que eu esperava. Eu, sinceramente, cheguei a acreditar que ele nunca fosse nem ter oportunidade no Vasco. Mas, de longe disso, jogou Libertadores, fez gol pela Libertadores, entrou já aí no plantel dos jogadores vascaínos que fizeram gol em Libertadores. Vai estar escrito para sempre na história do Vasco por isso. E essa deve ser até a maior conquista da carreira dele, né? Enfim, jogou 4 jogos da Libertadores, jogou 11 jogos pelo Brasileirão, até se contundir naquela partida contra o Flamengo, né? Numa partida onde ele até estava indo bem, né? E, enfim, como está contundido ainda, ele teve seu contrato renovado por mais 6 meses. Mesma situação do Marcelo Matos, que a gente não vai discutir aqui porque não jogou esse ano, não joga há 2 anos, mais de 2 anos. Se contundiu no meio de 2016, passou de 2017 inteiro no departamento médico, passou 2018 inteiro no departamento médico e agora vai adentrar 2019 com o seu contrato renovado também por mais 6 meses. São ambas situações em que dizem, né, que juridicamente o Vasco pode tomar um processo se liberar os jogadores enquanto eles estão contundidos. Então, tudo leva a crer que eles vão ficar no Vasco esperando para se recuperarem, para serem dispensados no meio do ano. Tudo bem, né? Se a regra é essa, que se siga a regra. Agora, o Marcelo Matos, principalmente, quando ele se curar, quando ele se tratar, conseguir dar um trotezinho, uma corrida em volta do campo, conseguiu chutar uma bola, parou. Bota ele numa cadeira de rodas, faz que todo dia quando ele chega em São Januário ele entre naquela cadeira de rodas, fique só nela. No final do dia, leva ele na cadeirinha de rodas até a porta de São Januário e faz de tudo para ele não se contundir de novo e a gente poder se livrar aí de mais esse rombo no orçamento do Vasco, né? Mais um buraquinho ali de onde vaza dinheiro todo mês, que é o salário, que não é nem um pouco baixo, do Marcelo Matos, que vai vazando aí das contas do clube já há 2 anos e meio. Mas se Marcelo Matos voltar bem, galera, o cara tá 2 anos e meio parado, já tem 34 anos, já não estava no auge da sua forma antes de toda essa contusão, né? Acreditar que ele vai conseguir voltar em alto nível, realmente, para mim, é bem complicado. É bem complicado. E pronto, né? Chega de falar de Bruno, vamos passar para os outros nomes do nosso elenco vascaíno, dos outros nomes do setor da volância. E aí eu vou começar por um que também já não está mais no Vasco, o Wellington. O Wellington também veio no ano passado emprestado do São Paulo e caiu nas graças da torcida por um tempo, né? Chamavam ele de Udon, não sei o que lá, Wellington Cross. Eu confesso que o futebol do Wellington nunca me impressionou não, sabe? Sempre achei o futebolzinho dele muito mais ou menos. Nunca fiquei com tanta raiva também. A torcida é isso, né? É 880. Achava ele o máximo, que tá jogando pra caramba. Depois parou de jogar, aí também era uma porcaria, virou ali a âncora do time, né? Eu acho que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nunca foi para mim um dos piores do elenco, mas também nunca se destacou positivamente. Sempre jogou muito mais ou menos ali, sempre deixando a desejar na volância. E é um jogador que veio caro, né? Tem um salário alto. O Vasco fez o absurdo de renovar com ele ano passado por 3 anos. Quer dizer, a gente correu o risco sério de estar chegando agora nesse balanço e estar comentando como o Wellington é ruim e como a gente teria que aturar ele por mais 2 anos, mas ainda bem que no meio do caminho aí apareceu o Atlético Paranaense, levou ele para lá, levou em definitivo. A gente não precisa mais se preocupar com o Wellington. Mas o Wellington tá jogando muito bem no Atlético Paranaense, você precisa ver. Que ótimo, que bom pro Furacão, que bom que vocês fizeram um bom negócio. Eu não tenho nenhuma saudade do Wellington, não tenho nenhuma vontade de que ele volte a atuar pelo nosso Vascão. Seguindo a nossa lista aqui, vamos seguindo uma ordem dos jogadores que menos atuaram para os que mais atuaram esse ano com a camisa do Vascão. Então o próximo vai ser o William Maranhão, fez 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro com o Vasco, né? O William Maranhão que chegou aí mais pro final da temporada, contratado do Santa Cruz,
Ele, na verdade, era do Boa Vista. O Vasco já tinha interesse em contratar ele antes, não sei se foi no começo do ano ou no ano passado, que o Vasco já tinha demonstrado interesse em contratar o William Maranhão. Acabou contratando agora no segundo semestre. E ele, por conta das contusões que eu comentei, né? Raul machucado, de sábado também ficou emendando uma contusão na outra, problemas também com o Bruno Silva. Ele acabou tendo a oportunidade e entrou no time e não saiu mais. É muito criticado pela torcida, é um dos jogadores que a torcida escolheu aí para pegar para Cristo, tanto que o pessoal está revoltado que ele teve seu contrato renovado por 4 anos. Eu ontem participei da Voz do Vascaíno, né, um programa aí tradicional da internet. Vocês com certeza conhecem, talvez não saibam, eu tive uma participação ontem lá. Caso não tenham visto, vou deixar o link pro programa aqui para vocês assistirem. E lá, mais uma vez, o pessoal tacou pedra de tudo quanto que é jeito no William Maranhão. Eu me vi forçado a defender o garoto, porque eu acho que, primeiro, ele não é tão mau jogador que nem a galera defende. Não é tão mau jogador. Tudo bem, não está no nível dos grandes volantes do Vasco, não está no nível de um jogador do Vasco que a gente espera, mas que jogadores nesse elenco do Vasco estão? A gente não pode servir de parâmetro isso, entendeu? Ele não é um volante com características modernas, o volante que precisa hoje em dia é um volante que consegue atacar, apoiar, com a mesma desenvoltura com que marca, e ele não é assim, é muito ruim com a bola nos pés. É verdade também, mas, cara, quantos jogadores a gente tem, quantos volantes a gente tem com essas características? Não tem. Então eu acho assim, ele é um jogador que, mal ou bem, nas suas características defensivas, se sai bem, é um jogador veloz, consegue fazer bem os desarmes, tanto que não toma tanto cartão amarelo, né? Acaba tomando, porque ali na volância não tem muito como escapar. Mas é um jogador que, pela sua velocidade, consegue grudar nos adversários, está sempre chegando na bola no tempo certo, não está chegando atrasado, que nem o de sábado, por exemplo. Então é um jogador que tem características interessantes. Enquanto não vêm outros jogadores, enquanto não se melhoram os jogadores, vamos ficar com ele aí. Não deve ser muito caro, porque veio do Boa Vista. O Boa Vista com certeza não pagava muito para ele. Agora teve contrato renovado e o salário foi aumentado, mas não acho que deve ter aumentado para nenhum absurdo, né? Em vez de a gente ficar trocando jogador ruim por jogador ruim, que nem a gente já trouxe o William, e aí ele, cara, jogou 5 jogos no Vasco e foi dispensado, aí depois traz o Jean, aí ele joga uma temporada no Vasco, aí também já é dispensado. Em vez de ficar trocando o jogador, vamos tentar manter ele aí, vamos tentar aprimorar o jogador que a gente tem. É melhor do que ficar nessa rotatividade louca que não resolve para nada. 4 anos é muito tempo de contrato? Talvez seja, talvez seja. Eu espero realmente que daqui a 4 anos o William Maranhão esteja lá no fundo do banco e a gente reclamando do quão ruim foi essa negociação, porque o Vasco tá cheio de volante bom para escalar. Mas a gente tem que lidar com a possibilidade de que isso não possa acontecer também, né? O Vasco está negociando aí com o Johnny Lucas. Se o Johnny Lucas vier e é um jogador que parece ser desse estilo mais moderno de volante, que todo mundo quer, ótimo. O William Maranhão perde espaço no elenco, mas não parece que é o que vai acontecer. As últimas informações dizem que esse Johnny Lucas já vai direto para a Europa sem passar pelo Vasco. A gente tem a ameaça aí de perder o Andrei também. Está recebendo proposta de vários clubes, pode sair do Vasco a qualquer momento. Então estamos perdendo opções de volante, vamos nos desfazer do William Maranhão, que na minha opinião fez uma participação satisfatória esse ano no Vasco, é relativamente novo ainda, né? Tem 22 anos, sabe? Pode evoluir um pouco ainda, né? Por mais que eu não espere um grande salto técnico do William Maranhão, pode evoluir, pode ganhar um pouco mais de experiência. Então, acho assim, não é um jogador que faz a torcida delirar, não é uma renovação que deixa a gente empolgado pro ano que vem, mas é uma peça importante do elenco ali e que vai ajudar a gente a ter um elenco mais equilibrado no ano que vem. Pelo menos assim a gente fica com esse setor mais ou menos organizado e pode se preocupar em reforçar setores que estão mais fracos, em vez de, além de ter que reforçar lateral, meio campo, ataque, ainda tem que se preocupar em trazer um volante para compor o elenco? Não precisa, já está aí no elenco do Vasco. Mas por que não aposta em um moleque da base então? Vai apostar também, espero que o Bruno Ritter tenha mais espaço, eu acho que o Bruno Consendei pode ter mais chances, por mais que eu já falei, esteja meio descrente do futebol dele. Mas a gente tem que lembrar também que a posição de volante é uma posição com muita rotatividade. Os caras estão sempre ficando suspensos. Como é uma posição em que tem muito contato, muita falta,
as contusões acontecem com uma certa frequência também. Então é uma das posições do elenco em que você tem que ter muito jogador à disposição para escalar ali. E por conta disso eu vou contrair a maioria da torcida vascaína. Eu sei que a grande maioria ficou revoltada com essa renovação do William Maranhão, mas eu achei que foi uma boa, sim. Gostei dele esse ano e acho que foi uma boa renovação com ele. Outro jogador que também jogou quase mais ou menos a mesma coisa que o William Maranhão, né? E também chegou mais ou menos na mesma época, chegou um pouco antes, na verdade, foi o Raul, do Ceará. Esse já veio com contrato longo desde o começo, tem contrato aí até o final de 2021, veio como promessa. O estilo de jogador que eu acho que o Vasco tem que procurar, jogador novo, que está começando a se destacar, o Vasco tem que trazer para tentar fazer ele estourar no Vasco e aí sim a gente conseguir, além de um bom futebol, um jogador com um talento que de outra maneira a gente não conseguiria trazer, no final do contrato ainda conseguir vender e fazer uma graninha, né? E eu gostei bastante do Raul nesse começo de história dele no Vasco. Fez aí 16 jogos no Brasileirão, né? Tava indo muito bem até aquela partida contra o Flamengo, quando ele se machucou. Depois voltou, não voltou no mesmo nível, mas eu acho ele um jogador interessante. Tem velocidade também, que é importante, né, na posição. Tem uma característica muito interessante que ele rouba a bola e já sai correndo com ela para o ataque. Como ele é veloz, ele consegue puxar uns contra-ataques muito interessantes. Então vamos ver se ele trabalhando desde o começo com o grupo, né, e amadurecendo um pouco mais, ele não se transforma em um jogador ainda mais interessante para o ano que vem. Boto muita fé no Raul ainda. Chegando finalmente nos jogadores que mais atuaram no setor esse ano, a gente tem o Andrei, que realmente teve aí a grande chance dele no Vasco. Fez 38 partidas pelo Vasco, ó. 2 pela Sul-Americana, 1 pela Libertadores, 27 pelo Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil e 6 pelo Campeonato Carioca, fazendo 6 gols, 4 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil e 1 no Campeonato Carioca. Foi a grande temporada de afirmação do Andrei, né? O Andrei, que desde 2016 vinha treinando com o time principal, mas tinha poucas oportunidades, nunca teve grandes chances, nem em 2016, nem em 2017. Esse ano começou também ali parecendo que ia ser colocado de lado, mas em uma dessas oportunidades ele jogou muito bem, entrou fazendo gol de fora da área, entrou fazendo grandes atuações. Com isso, acabou ganhando mais espaço no elenco. As contusões que a gente já comentou aqui também ajudaram a ele ter mais esse espaço e soube agarrar sua oportunidade. Terminou a temporada como um titular absoluto desse meio-campo aí. E também, né, com muitas propostas de sair. Dizem que tem proposta de time francês, de time português, de time alemão, querendo tirar o Andrei do Vasco. Eu acho assim, o ideal seria que o Andrei não saísse do Vasco. O ideal seria que nenhum jogador bom do Vasco saísse, né? No mundo ideal, a nossa dupla de zaga seria o Anderson Martins e o Dedé desde 2011. Estariam desde 2011 jogando na zaga do Vasco, já teriam feito história pelo clube, mas a gente sabe que não é assim. Então, em algum momento o Andrei vai ter que sair. Se tiver que ser agora, tudo bem. Desde que venha uma proposta interessante, né? O Andrei, ele tem contrato até o final de 2021. A multa rescisória é de cerca de 20 milhões de euros, né? Que vai dar aí uns 88 milhões de reais. Então, se vier uma proposta que pelo menos chegue perto, né, desse teto, eu acho que o Vasco tem que negociar sim. Infelizmente, a gente tem que ter um olho na parte técnica, na qualidade do time e um olho na parte financeira. Até as contas do Vasco se equilibrarem, a gente tem que ter essa dupla visão. E eu acho que a saída do Andrei, é claro que o time vai sentir, principalmente se o Vasco não contratar ninguém para o lugar, mas não acho que vai ser uma ausência tão sentida que nem foi, por exemplo, a saída do Paulinho esse ano ou a saída do Douglas ano passado, só para ficar em jogadores da base que o Vasco teve que vender nesses últimos anos para conseguir fechar o caixa. Eu acho que tanto o Paulinho quanto o Douglas eram jogadores muito mais importantes e muito mais efetivos para a equipe e tiveram que sair, a gente conseguiu mal ou bem seguir sem eles. Com o Andrei também vai ser parecido, eu acho que vai ser até uma ausência menos sentida. Finalmente, vamos falar do De Sábato, Leandro De Sábato, o volante que mais atuou com a camisa do Vasco esse ano. 51 partidas, jogou um jogo pela Copa Sul-Americana, 9 pela Libertadores, 27 pelo Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil e 2 pelo Campeonato Carioca. Não fez gols com a camisa do Vasco. Ele chegou no começo do ano, vindo do Vélez Sarsfield,
e pelas primeiras partidas do Carioca chamou a atenção da galera, o pessoal falou que estava resolvido o problema na volância, porque ele é jogador argentino, já vem, né? Volante argentino, o cara já vem cheio de moral aqui pro Brasil, né? Ainda chegou fazendo umas boas atuações contra os times pequenos do Rio, ele tem uma qualidade que permite uma saída de bola bem razoável também, mas ao longo da temporada, na minha opinião, né, ele veio se mostrando muito lento. Quando os adversários começaram a ficar de um nível maior, a gente começou a perceber que a forma física dele deixou a desejar. Muitas vezes chegava atrasado nas jogadas, se via forçado a fazer falta para o adversário não passar batido por ele. E com isso começou a tomar muito cartão, ia ficar muito suspenso, se envolveu em muitas contusões também. E para mim terminou o ano em queda, né? Se a gente pegasse ali os primeiros 2 meses do ano, a expectativa para o De Sábato, de minha parte pelo menos, estariam muito maiores do que estão agora em dezembro, quando realmente eu já não sei se o De Sábato chega a ser um jogador que pode ser titular da gente no ano que vem. Vamos torcer, como tanto o problema de forma física quanto o problema de preparo físico não são exclusividade do De Sábato nesse nosso elenco, né? Tem muito jogador aí que se machuca demais, tem muito jogador aí com a forma física deixando a desejar. Vamos torcer para, com a comissão técnica olhando com mais carinho para esses 2 grandes problemas do Vasco, a gente ter um De Sábato no ano que vem em melhor forma física, conseguindo correr de igual para igual com os meio-campistas adversários, né? Não perdendo na corrida, não chegando atrasado e também não se contundindo tanto, né? É problema no pé que ele já teve esse ano, problemas musculares na coxa, enfim, uma série de microcontusõezinhas que também quebraram o ritmo do argentino esse ano. Vamos torcer para ele se livrar desses 2 problemas. Se ele conseguir, né, não se contundir tanto e também conseguir uma forma física um pouquinho mais aprimorada que permita que ele não chegue atrasado nas jogadas, eu acho que ele pode voltar a crescer e voltar a recuperar seu espaço no time sim, porque eu acho que ele realmente é um volante com uma técnica diferenciada ali, né? Não é que ele é um super volante que com a bola no pé consegue chegar na frente como se fosse um meia, mas ele tem ali a qualidade para, primeiro, saber dar os botes certos no adversário, quando ele não chega atrasado na bola, né, que nem eu falei, e também a qualidade suficiente para dar essa saída, né, distribuir esse jogo, coisa que, por exemplo, o William Maranhão não tem. Então vamos torcer para ele voltar em forma no ano que vem, porque a competição ali nesse setor só vai ajudar o Vasco da Gama. Beleza? Fazendo balanço então para o ano que vem. Vasco precisa trazer um volante? Complicado de dizer, né? Primeira coisa, tem que saber se o Andrei vai sair ou não. Acho que isso é bem importante para a gente definir se o Vasco precisa de um volante ou não. Com o Andrei saindo, aí eu acho que, inevitavelmente, a gente vai precisar procurar um volante sim. Fora isso, se aparecer uma oportunidade interessante, uma contratação que vai ajudar a melhorar a qualidade do setor e que também é uma oportunidade, né, de fazer um bom negócio, como parecia ser o caso aí desse Johnny Lucas, como parece, caso venha a se confirmar, por mais que no momento pareça que o negócio já deu água mesmo, vale a pena também. Se não, talvez seja melhor a gente guardar esse dinheirinho aqui e concentrar mais em outros setores, que nem eu já comentei, esses sim, fundamentais. Ou então faz o seguinte, depois que já contratou um lateral esquerdo, depois que já contratou um lateral direito, depois que já contratou 1 ou 2 meias, depois que já contratou um atacante de lado de campo, sobrou uma graninha ainda, aí pode trazer um volante. Aí, depois dessas prioridades, eu acho que a gente poderia trazer um volante sim. Acho que não vai sobrar dinheiro, então acho que a gente vai ter que contar com isso aí. Vamos torcer para ter muito desenvolvimento dos garotos, né? É uma posição onde a gente tem muito talento novo. Tem o Raul que pode crescer, tem o William Maranhão que eu acho que não compromete ali no setor, se tiver em forma. O Andrei, se ficar, tem tudo para crescer mais no seu futebol. O Bruno Ritter é um garoto que, pelas 2 partidas que fez, demonstra potencial também. O Consendei, ele me decepcionou esse ano, mas pelo que ele já fez na base aí, né, a gente tem que ter paciência para ele provar que pode dar a volta por cima. E tá todo mundo com contrato, nenhum desses você precisa se preocupar de renovar, nem nada disso. Então é um setor que está mais ou menos arrumado ali. Pelo menos essa é a minha impressão. Beleza? Digam nos comentários a opinião de vocês sobre os volantes do Vasco, o que vocês acham, precisa contratar ou não, digam nos comentários.
Bate aí, porque eu tô defendendo o William Maranhão, já tô acostumado, não ligo. Podem me bater aí. E não se esqueçam de voltar amanhã, porque amanhã a gente vai comentar o quê? Os meias ofensivos do Vasco. Estamos chegando no final do balanço, hein? Faltam só os meias e depois os atacantes. E eu espero que eu possa contar com vocês. Beleza? Então beleza. A gente vai.